damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, por dentro. Através da conversa com aqueles que dirigem os diversos segmentos de poder no Brasil, nós vamos podendo conformar para o nosso telespectador qual é a linha dos condutores dessa política, a sua forma de pensar. Tenho hoje um velho amigo, o vereador Natalini, médico que até hoje, apesar de exercer a violência, continua exercendo a medicina, fazendo cirurgias, fazendo operações, e que falará um pouco sobre o que é saúde na cidade de São Paulo. Ele que conhece e que tem planos e projetos e, ao mesmo tempo, realizações nesse setor na cidade de São Paulo, falará um pouco para o nosso telespectador como é que está a saúde no Brasil e na cidade de São Paulo, num momento em que há um certo alívio, pelo menos em matéria tributária, a partir do momento que o Supremo decidiu que os requisitos essenciais para gozo de imunidade na sexta-feira, dia 21, têm que ser definidos por lei complementar, ou seja, apenas aqueles que estão no Código Tributário Nacional e não em posições erráticas, expressão utilizada pelo ministro Teori, de que, conforme as necessidades, colocam imposições como de 60% para gozo da imunidade, reduzem muitas vezes em função de ambulatórios, dão exceções, mas mantêm para as principais entidades os 60%, o que dificultam extremamente a sua vida como instituição. O nosso vereador Natalini, que é um profundo conhecedor de questões de saúde no Brasil e em São Paulo, vai falar um pouco sobre isso. Como está a saúde em São Paulo, meu caro vereador Natalini? Muito obrigado por estar no Eu que agradeço, professor Ives, o convite de estar aqui com o senhor. É uma honra, sou um admirador seu, da sua vida. No caminho para cá, estava vendo a quantidade de diplomas e certificados que o senhor tem. Olha, acho que no Brasil não tem ninguém que tenha tanto reconhecimento público como o senhor tem merecidamente. Então, eu agradeço estar aqui. Bom, a saúde de São Paulo e a saúde do Brasil, ela está doente. Nós temos problemas profundos, tanto no sistema público, atendimento público, como no sistema privado também, no sistema de convênios, de medicina suplementar, também nós temos problemas, a conta não fecha, né? Nós temos 200 milhões de habitantes, 204, 150 milhões depende exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde, e 50 milhões conseguem, de alguma forma, ou ele ou o patrão dele, bancar um serviço alternativo, uma medicina suplementar. Então, o sistema público atende 75% de brasileiros, né? E ele foi, na Constituição de 88, foi elaborado de uma maneira que ele é integral, universal, qualquer um que bater na porta do SUS, seja o mais pobre do Brasil, seja o dono do maior banco do Brasil, entra, é atendido e ninguém vai apresentar conta nenhuma para ele. E é obrigado a fazer tanto o mais simples como o mais complexo, de ponta a ponta, faz todo o sistema de vacinação do país, promoção de saúde, combate a endemias. Então é um sistema muito ambicioso, só que tem um pé de barro que é exatamente a fonte de financiamento. E isso vem acontecendo nos últimos anos, particularmente nos dois últimos governos, do presidente Lula e da presidente Dilma, houve uma asfixia econômica muito grande do SUS. Eles retiraram dinheiro, para o senhor ter uma ideia, as contas que a gente faz, os economistas em saúde fazem, entre o que gasta e o que deveria receber, tem um déficit por ano de 50 bilhões de reais todo ano. Isso está fazendo o quê? Está fechando uma Santa Casa por dia no Brasil. Exatamente. Aliás, foi argumento na sustentação oral que eu fiz, ação direta de inconstitucionalidade 2028, mostrando como a não reatualização de tabelas do SUS e a forma como eles atuaram levou inúmeros hospitais que faziam os hospitais públicos um trabalho fundamental ao fechamento, à impossibilidade material
de atendimento. Aliás, os ministros ficaram altamente impressionados quando distribuímos as relações, os resultados dos hospitais e o nível das tabelas não reajustadas no governo, no idioma do SUS. Quer dizer, falavam no social, mas o mais importante do social, que é a saúde, não cuidaram. Não está cuidado. Falta de dinheiro e também falta de gestão. Aí é uma mistura de incompetência e também de corrupção no sistema. A falta de gestão é uma mistura de falta de competência dos gestores, falta de controle de como se gasta o dinheiro. Se eu ver, por exemplo, o dinheiro do combate à dengue. É um dinheiro que foi absolutamente desviado de função no decorrer dos últimos anos. Quer dizer, o município recebia, não tinha controle do ministério, o prefeito gastava o dinheiro em tudo que o senhor imaginasse, menos no combate ao mosquito, tanto é que a epidemia saiu do controle. Então nós temos um subfinanciamento que é real, verdadeiro, não é colocado o dinheiro de acordo com a necessidade do sistema. O per capita do Brasil em relação ao restante da América Latina é um dos últimos em saúde. Exatamente. A gente perde para a Argentina, perde para o Chile, a gente ganha de 2 ou 3 países mais pobres da América do Sul. Então, nós somos um país que tem um volume de dinheiro muito grande, mas especificamente para custear o sistema público, esse dinheiro não entra. E além disso, eu já disse, vou repetir, a falta de gestão. Eu fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do Brasil, de 99 e 2000. Eu presidi esse conselho que faz parte da tripartite do SUS. Naquela época, houve um grande afluxo de dinheiro ao sistema de saúde, foi a melhor época do SUS, e depois, com a ascensão do presidente Lula, ele priorizou outras áreas, outros gastos, e a saúde ficou congelada. Então nós temos uma tabela, para você ter uma ideia, eu sou cirurgião geral, eu já operei 17 mil seres humanos, professor, na minha vida profissional, continuo operando, porque meu ganha-pão é a cirurgia. Um paciente, um cirurgião que opera uma hérnia pelo SUS, a tabela paga ele R$60 pela cirurgia. O senhor imagina se tem cabimento, né? Um leito de UTI de uma Santa Casa. A Santa Casa, ela gasta, num paciente médio, ela gasta R$100 e ela recebe do sistema R$60. Os outros 40 que faltam, o sistema diz para ela, ó, se vire, faz bingo, faz festa, pega doação, faz o que você quiser, mas o dinheiro não vai ser apresentado a você. O vereador, algo que me impressionou, porque eu sou do Conselho da Beneficência Portuguesa, que é o maior hospital privado da América Latina. São 7.300 servidores nos 3 hospitais, um deles só dedicado ao Sul. Eu fui operado lá pelo SUS. Pelo SUS, lá no Penha. Em 90. Não, aqui. Aqui no São Joaquim, No São Joaquim. E o que ocorre é o seguinte, nós fizemos num ano, acho que 2010, ainda na época do prefeito Kassab, acima do SUS. Em vez de fazer os 60%, fizemos 68%, 69%. E o prefeito não repassou o dinheiro. Fomos lá, eu falei, o Gilberto é muito amigo, fui advogado do pai dele, do Pedro, meu confrade na Academia Paulista de Letras, e disse, olha, nós fizemos isso que vocês precisam, olha, mas eu não tenho repasse, vocês fizeram por conta própria, não vão receber. Então nós não recebemos do SUS e fizemos o trabalho gratuitamente para a sociedade, porque ninguém pagou. Ninguém pagou. Quer dizer, é evidente que não há possibilidade de um sistema continuar dessa maneira. Não, vai inviabilizando, o senhor está vendo aí a inviabilização pelo Brasil afora, as pessoas morrendo na porta dos hospitais, falta de vaga de UTI, é uma calamidade mesmo, né? Eu não sei, o Brasil tem que discutir o que fazer com isso, porque quem é mais pobre, que não consegue pagar um convênio, ele não tem como se virar, então... Não, e fica para uma consulta de câncer, você vai ser atendido na consulta daqui 3 meses, morre, 4 meses, e morre. É uma tragédia. Vereador, nós estamos nos aproximando do fim do primeiro bloco, mas eu gostaria de lembrar o telespectador que o vereador Naratelli, o senhor está em que mandato? 4º mandato, agora vou para o 5º mandato. 5º mandato de vereador.
E é um dos nomes que nós esperamos com o bom prefeito eleito, João Dória, venha aproveitar no secretariado. Um homem assim com o conhecimento que tem o vereador, não só da cidade de São Paulo, mas fundamentalmente um homem com o conhecimento e o exercício profissional e o atendimento aos pobres que ele vai falar no segundo bloco, é um elemento que talvez o nosso prefeito, meu querido amigo João Dória, que já fez o nosso programa Anatomia do Poder, poderia aproveitar numa das suas secretarias. Vamos agora para o nosso comercial e depois vamos conversar. Perfeito. Meu caro vereador, como eu faço em todos os programas, sempre entrego um livro. Acaba de sair há 10 dias atrás a terceira edição do meu livro, Uma Breve Teoria do Poder. Eu faço questão de lhe entregar. Muito obrigado. Analisando o poder através da história na figura do detentor do poder. Nossa, muito obrigado. Eu quero também mostrar ao telespectador que vou entregar. Nós vamos discutir no próximo dia 11 de novembro um tema extremamente, no 41 anos de simpósios nacionais que eu coordeno. Vamos discutir segurança jurídica em matéria tributária, o que vale dizer, algo que hoje preocupa todos os contribuintes é insegurança jurídica nos conselhos administrativos e o Poder Judiciário no que diz respeito às questões tributárias. Então, só para o senhor levar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aproveitar e dar um presente para o senhor também, se o senhor me permite. Que bom. A história do nosso voluntariado médico de 41 anos no bairro Bom Jesus, que beleza, Cangaíba. que beleza. Aí tem a história escrita pela Judite Patarra. Se o senhor tiver um tempo para olhar, aí Mas interessante. com prazer. É uma história muito peculiar, o senhor vai Muito até obrigado. Se divertir um pouco com as coisas. Aí tem o Walter Feldman, tem um monte de gente que Walter participou Feldman, conosco. bom amigo também. Bom amigo, E Muito bem. tem também em comum comigo São Paulino. Paulino. Professor Nazário, eu gostaria agora que o amigo falasse um pouco sobre o seu trabalho de voluntariado, né, dessas regiões mais necessitadas da cidade de São Paulo, que é aquilo que todos conhecem no seu perfil. Né? Bom, a gente tem um compromisso grande com a vida, né? Com a vida particularmente dos seres humanos, mas eu ampliei isso para a vida também das pessoas, dos seres que coabitam conosco aqui, esse planetinha azul que é a Terra, né? Então, eu fui aprimorando essa questão, eu acho que é uma questão de humanismo. Isso, antigamente, a gente achava que era uma questão de ideologia. Hoje eu não, sabe, humanista tem em todos os lados e desumanistas tem também em todos os lados. Então, eu divido o mundo hoje, professor, em quem gosta de gente e quem não gosta de gente. É aquele aforismo antigo das religiões, né, o bem e o mal. Então, baseado nisso, eu fiz um trabalho grande de cultura de paz na Câmara, que eu desenvolvo, de articulação com as comunidades de raízes estrangeiras, em particular aquelas comunidades mais sofridas, que sofreram algum tipo de perseguição. Por exemplo, a gente tem um trabalho grande com a comunidade judaica de São Paulo, com os armênios, né? Eu me aproximei muito dos armênios, fiz com que a Câmara reconhecesse o genocídio armênio de 1915. Isso me alegra porque eu escrevi na Folha de São Paulo sobre o genocídio armênio. Sobre o genocídio armênio. Defendi muito, dei palestras sobre como praticamente se queria, os turcos fizeram em 1915. Foi muito destruir, feio. Mataram 1,5 milhão de pessoas. Aliás, numa comunidade de 2 milhões de pessoas, praticamente extinguiram. Extinguiram. Depois houve uma diáspora, né, pelo mundo dos armênios. Aqui eu tenho contato com o Conselho Nacional Armênio, faço um trabalho junto, e a comunidade como um todo, eles não são num número muito grande de pessoas, são muito ativos e ocupam cargos importantes na economia, são empresários. Então eu tenho esse trabalho de direitos humanos e de cultura de paz, né? O Brasil perde 60 mil vidas por ano assassinados, mortos a tiro, a faca ou assassinados.
né? Nós temos uma violência enorme contra as mulheres, contra as crianças, violência sexual contra os idosos. Nós não somos um país cordato, nós temos a fama de cordato, mas por baixo das cortinas nós temos uns índices de violência e de desumanização muito grandes. Então, a minha vida, além da vida parlamentar oficial, eu me dediquei a toda a ajudar a cuidar do meu semelhante. E foi aí que nós fomos lá para aquele bairro do Cangaíba, em 1976, numa igrejinha não, é uma igreja razoável, e implantamos lá um ambulatório médico, professor. Eu queria convidar o senhor, também os telespectadores que estão nos assistindo, a visitar todo sábado de manhã. Sábado agora eu atendi 42 pacientes. E com os outros médicos, deu quase 160 pessoas naquele sábado, nós atendemos naquela igreja. Um ambulatório muito simples, mas que tem o que todo ambulatório médico deveria ter: calor humano, carinho. Recebemos as pessoas com respeito, com dignidade, e procuramos, dentro da nossa capacidade técnica, diagnosticar, encaminhar. Nós já atendemos lá, professor Ives, 160 mil seres humanos nesses 41 anos. Que beleza. E eu operei ali, naquele fundo. O que separa a imagem do Bom Jesus do centro cirúrgico nosso é uma parede. Até eu brinco, eu falo, ó, eu faço aqui a desgraça e Jesus recebe a alma ali do outro lado. Eu brinco com os pacientes. 3 mil pessoas foram operadas lá. Que beleza. Então é um trabalho realmente muito bonito, eu tenho muito carinho por isso. Aliás, é interessante ver o Dr. Natalini pelo seguinte: primeiro ponto, eu sou um defensor da vida. Eu tenho um livro intitulado Direito Fundamental à Vida, em que foram 30 juristas que eu coordenei, de 10 países do mundo, analisando, e a minha visão de que a vida, como o Código Civil declara, que os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção, no zigoto nós já temos vida. Então eu sou defensor da vida desde aquele momento. O Trato de São José, o Pacto de São José, declara que a vida tem que ser garantida desde a concepção. E eu tenho sido um daqueles que tem escrito muito sobre o aborto, até presido a União dos Juristas Católicos de São Paulo, que na Mitra foi criada fundamentalmente para defender o direito à vida, até contra o aborto, porque contra a pena de morte eu sempre fui. Mas a luta contra o aborto é uma luta muito mais difícil do que contra a pena de morte, porque as pessoas vão apresentar. Então, publicamos livros pela UJUCAS, publicamos os fundamentos do direito à vida, e considero que nós temos que defendê-la desde o início, desde a concepção contra o aborto e contra a eutanásia. Outro dia fiz uma palestra com o ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Alberto Barroso, o ministro Carlos Reis. Eu era o único que era contra a eutanásia, mas eles me deixaram falar em último lugar, de tal forma, lá em Brasília, eu até brinquei, que eu me sentia pelo menos tranquilo de ser o último a falar, que era um auditório, uma mesa totalmente contrária. Agora, eu pertenço ao Conselho da Mitra, em que o cardeal é que pediu a fundação da UJUCASP, da União dos Juristas Católicos de São Paulo, para a defesa. Então, isso que o senhor está fazendo, esse seu trabalho numa igreja nossa, nós temos 300 e poucas paróquias aqui em São Paulo, é algo que efetivamente nos diz respeito e nos comove muito, vereador. Eu convidei o Dom Odilo, quando nós fizemos 40 anos de voluntariado, assim, convidei, achei que o convite não ia pegar. Ele pegou um caderninho no bolso, marcou e foi rezar a missa dos 40 anos, o cardeal de São Paulo. Foi a segunda vez que um cardeal de São Paulo visitou aquela igreja. E para nós foi muito honroso, o salão estava cheio, foi muito bonito, muito emocionante. A gente tem muito carinho por aquele trabalho, porque, na verdade, quando a gente... Eu acho até uma coisa um pouco egoísta da gente, porque quando a gente faz o bem para os outros, a gente se sente tão bem que parece que nós estamos fazendo mais bem para nós do que para o semelhante. Não há preço melhor do que eu receber pelo bem. Eu chamo de salário invisível. É o doente, quando pega o braço da gente. Tinha uma senhora com psoríase, doença
terrível de pele, né? Que foi melhorando só da gente ouvir lá, aquele aspecto psicológico. E um dia ela pegou, ela estava quase boa, ela pegou no meu braço assim, apertou e falou: doutor, o senhor me devolveu a vida, eu não conseguia viver daquele jeito. Aquilo enche a gente de energia para mais uma década de vida. Eu prefaciei um livro de um professor catedrático na Universidade de São Paulo, cirurgião também. E porque ele dizia isso que o senhor está dizendo no livro dele, que era, não sei se o senhor se lembra, o Henrique Pinotti. Meu eleitor. É seu eleitor. Henrique Walter Pinotti, meu eleitor. E meu professor também. O livro Filosofia da Vida, sim. fui eu que prefaciei. Olha só. Porque ele mostrava isso, que a relação entre o doente e o paciente, entre o paciente e o médico, é de tal relevância que às vezes o olhar do médico cura o paciente. Cura o paciente. Isso é uma verdade pura. E hoje nós estamos tendo um problema muito sério porque a correria da medicina não está deixando o médico e o paciente se entenderem naquilo que o Hipócrates criou na medicina, que é a relação médico-paciente. A relação médico-paciente está muito mecanizada. Exatamente. Isso tira a magia do tratamento. Porque o remédio sozinho, ele pode ser bom, mas ele não é suficiente. E a gente lá no Cangaíba, a gente traz essa magia. Entendeu, professor? Meu caro vereador, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Uma Eu quero pena. agradecer muito a sua presença. O telespectador de todo o Brasil teve conhecimento do trabalho admirável que o vereador Natalini faz na cidade de São Paulo e principalmente esse atendimento aos pobres. Como, embora sendo advogado, estou vinculado a essa área, por estar vinculado a duas instituições, a Santa Casa Misericórdia de São Paulo e a Real Beneficência Portuguesa, que faz 55 anos, entende? É uma instituição tradicional em São Paulo, o maior hospital da América Latina. Temos isso em comum, o senhor agindo e eu dando um pequeno apoio através da instituição. Quero agradecer muito sua presença no programa e desejar efetivamente que o meu amigo Dória, meu querido amigo Dória, o tenha, porque estou convencido que poderá fazer, junto com ele, que vai ser um grande prefeito, um trabalho admirável na área de saúde. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, professor. O senhor é uma pessoa muito importante para o Brasil, principalmente na data presente. A sua vida, o seu exemplo é muito importante para o povo brasileiro. Obrigado pelo convite, é a honra de estar aqui. Agradeço muito as palavras. Senhores telespectadores, espero-os no próximo domingo.